Bom dia a todos. É um prazer estar aqui reabrindo o segundo dia, né, do 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E está conosco o Dr. Carlos Nitão, que falará sobre a regulação responsiva no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, entre as compras públicas e a agricultura familiar. Ele é graduado em Direito, especialista em Direito Administrativo, mestre em Direito Constitucional pela Federal do Rio Grande do Norte, doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e membro do Instituto de Direito Administrativo Paraibano, IDAP. Então, sem mais delongas, agradecendo a gentileza, né, o espírito público em participar deste ciclo, eu passo a palavra ao Carlos Nitão para sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia, professor, né? Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. Primeiro, gostaria de dizer que é uma imensa alegria, né, poder estar aqui participando desse ciclo, né, que é tão importante, tão prestigiado na UNB, sobretudo tendo aí o senhor à frente, que é uma das referências nessa matéria de regulação, que é uma matéria extremamente interessante e que eu tive, né, como seu aluno agora no semestre passado, no meu primeiro semestre de doutorado, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, né, e a partir daí venho fazendo algumas reflexões, né, sobre a possibilidade de utilizar essa teoria em outros mecanismos lá, né, do meu trabalho e também diálogos acadêmicos, né? Eu pesquiso, né, sobre o erro no direito administrativo, que é um tema muito controverso, né, sobretudo aí com essa lei de 13.655 de 2018. Então, a regulação responsiva ela também tem me dado alguns insights de reflexão para tratar a respeito desse tema. Eu escolhi, fazer uma análise a partir da utilização da teoria da regulação responsiva do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por algumas razões, e a primeira dela é muito simples. Eu sempre tenho tentado, enquanto pesquisador, enquanto alguém que tem uma vida acadêmica, eu sempre tenho tido o, o cuidado e a preocupação de fazer com que o conhecimento acadêmico ele possa ter um desdobramento, e um impacto mais efetivo nas minhas atividades enquanto servidor público, e nas minhas colaborações, né, enquanto agente público, naquilo que eu faço diariamente. Então, eu sempre tenho buscado ser uma ponte de diálogo, né, um elemento de interseção entre a academia e as atividades práticas no dia a dia da administração pública, porque a academia ela nos dá, né, valiosos conhecimentos, mas eu penso que esses conhecimentos eles precisam, né, dialogar de forma mais concreta, né? Então, por essa razão, eu optei por fazer uma análise do PNAE, porque eu trabalho, hoje com essa política pública de alimentação escolar, né? Eu trabalho hoje no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, que é uma autarquia vinculada ao MEC, né, que foi criada ali pela década de 50, 60, né, do século passado, e que tem, né, como vocação natural prestar assistência técnica, assistência financeira aos entes federativos, né, e ao FNDE, né, coube aí essa responsabilidade de cuidar de diversos programas que têm assento lá no artigo 208, no inciso 7 da Constituição Federal. Então, o Programa de Alimentação Escolar, né, é um programa que tem base normativa constitucional. Não só esse programa, como também o programa do material didático, o programa do livro, o programa de transporte escolar, né? Então, nós temos aqui uma tríade que é muito importante, né? Nós temos
transporte escolar, nós temos o material didático, o livro, e a alimentação, que são três elementos que se somam para que o Estado possa, né, cumprir com a sua obrigação constitucional e formar, né, de formar o educando em todas as perspectivas. E é curioso que, quando você olha para a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Brasileira, a LDB, ela faz uma distinção, né? Ela faz uma distinção muito importante em termos práticos, né? Ela não reconhece a alimentação escolar como sendo aquilo que pode ser enquadrado dentro do conceito de despesas para manutenção e desenvolvimento da educação. E isso faz total diferença, né? Isso traz muito impacto no dia a dia dos entes federativos e talvez, olhando nessa perspectiva da regulação responsiva, talvez isso pode, né, ter sido uma falha nesse processo de regulação, nesse processo no exercício, né, da atividade reguladora, por meio da normatização, né, do Estado, né, quando ele optou por oficializar, através da LDB, essa política pública. E daqui a pouco eu vou voltar a esse ponto, né, porque me parece que uma reflexão a partir dessa perspectiva talvez possa ser importante como um incentivo, né, para que os recursos financeiros possam ser destinados para a execução da alimentação escolar, sobretudo recursos financeiros próprios dos entes administrativos, né, desses entes federativos, para que você possa amplificar, talvez, a eficácia da política. Então, para que vocês possam entender o que se trata o PENAR, né? E é interessante que a lei que institui o PENAR, a Lei 11.947, ela faz uma delegação direta para que o FNDE possa editar um ato administrativo normativo, né, para regulamentar a execução do programa da alimentação escolar. Então, a Lei 11.947, ela diz, olha, FNDE, você, através do seu Conselho Deliberativo, tem competência normativa para regulamentar a execução do programa, e o FNDE fez isso através da resolução número 6, de 8 de maio de 2020. Então, perceba que, na perspectiva normativa, nós temos um programa que tem uma base constitucional, artigo 208, inciso 7, nós temos uma base legal, a Lei 11.947, e nós temos uma base administrativa, né, que é a resolução número 6, de 8 de maio de 2020. Mas o programa de alimentação escolar, ele é muito interessante, né, porque ele pode trazer perspectivas de diálogo, né, em diversas linhas. Então, não se resume apenas ao fornecimento de alimentação escolar, né? Porque o que é alimentação escolar dentro do programa? A alimentação escolar é qualquer alimento que é fornecido ao educando durante o período letivo, né? Então, aquele alimento que a escola oferece, seja na merenda, mas seja no almoço, em algumas escolas a janta também, né? Aquelas escolas de tempo integral. Então, tudo aquilo que a escola oferece durante o período letivo, que geralmente são de 200 dias, isso é compreendido como alimentação escolar. Então, esse programa, como é que ele funciona? O FNDE, né, e o MEC, eles transferem recursos financeiros, né, para que os entes municipais e os entes estaduais possam suplementar, possam destinar à aquisição de gêneros alimentícios. Você tem as entidades executoras, que são as secretarias de educação do Estado e as secretarias de educação dos municípios, que são as entidades responsáveis pela execução da política, né? São as pessoas que vão receber o recurso financeiro do FNDE.
E você tem também a unidade executora, que é aquilo que as pessoas chamam de caixas escolares, que as pessoas chamam de associação de pais e mestres, que são entidades privadas sem fins lucrativos. Então, o município de Campina Grande, na Paraíba, que é onde eu estou hoje, por exemplo, ele recebe recursos do FNDE e ele próprio fazer a gestão desse recurso e fazer uma licitação, ou fazer uma chamada pública para fazer aquisição de gêneros alimentícios, ou ele pode, né, delegar, né, ele pode transferir para que essas caixas escolares, né, para que essas associações elas façam a gestão desse tipo de recurso. Essas associações, elas têm também um papel muito importante, que é um papel de fiscalização e de acompanhamento. Só que aqui entra talvez uma falha regulatória, olhando nessa perspectiva da regulação responsiva, por quê? Porque esse acompanhamento, essa fiscalização, esse monitoramento, ele se concretiza através da prestação de contas. E aí, daqui a pouco, eu volto, né, para esse ponto, para a gente refletir por que pode ser que tenha aqui uma falha regulatória. E aí você tem esses entes envolvidos. Isso tudo acontece dentro da educação básica, que é a educação que é o ensino infantil, o ensino médio e o ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, mas são crianças de 4 aos 17 anos. O cálculo desses recursos, ele considera o número de alunos, né, o número de educandos que aquela escola tem. Então, o FNDE utiliza o censo escolar, que é de responsabilidade do INEP, que é uma outra autarquia federal vinculada também ao Ministério da Educação. Então, é uma conta que vai considerar a quantidade de dias letivos, 200 dias, e vai considerar a quantidade de alunos e alunas que aquela escola tem. Hoje, a estimativa é em torno de 40 milhões, de alunos e de alunas que são destinatários aí desse programa, que por conta disso é considerado um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. O Brasil é líder e referência nesse tipo de programa e hoje, o Brasil é quem lidera e coordena aquela coalizão internacional da alimentação escolar, lá vinculada às Nações Unidas e à FAO. Mas o programa também se relaciona com aspectos nutricionais. Então, veja, o FNDE ele tem essa competência normativa técnica para dizer que tipo de alimento pode ser comprado. Ele diz, olha, alimentos ultraprocessados, alimentos processados, esses alimentos não podem, ser adquiridos com esses tipos de recursos. Por quê? Porque a gente tenta, promover uma alimentação saudável, uma alimentação que possa contribuir, para o desenvolvimento biológico também desses educandos. E aqui você também tem uma outra perspectiva da alimentação escolar, que é uma perspectiva direcionada para o fortalecimento, e o respeito da cultura, local, dos hábitos alimentares locais. E aqui é onde entra o nosso recorte temático em relação à nossa pesquisa, em relação ao nosso artigo, que diz respeito às aquisições, da agricultura familiar. E aí, quando a gente fala de agricultura familiar, entenda que são agricultores, rurais, mas entenda também que está incluído aqui dentro desse conceito os povos originários, as comunidades, de povos tradicionais, as comunidades quilombolas. E dentro desse elemento, a norma também traz uma perspectiva de incentivo e de reconhecimento, da condição da mulher, muitas vezes como arrimo de família, como responsável pela produção, agrícola rural em muitas comunidades, e agora, no ano de 2024, teve uma mudança na lei, que determinou que 50%, daquilo que se compra da agricultura familiar, você observe aí essas comunidades que são formadas, que têm mulheres como líderes, como chefes de família. Então, perceba que a política de alimentação escolar não é só alimentação escolar, é segurança nutricional, é fortalecimento, dos hábitos e das culturas alimentares
locais e é também incentivo do desenvolvimento regional e local mais sustentável quando cria essa obrigação de os entes federativos, né, utilizando os recursos financeiros repassados pelo FNDE, né, que esses entes federativos eles façam a aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, o nosso programa ele funciona dentro dessa perspectiva. E qual é o primeiro ponto de reflexão, professor, que a gente propõe, né? Veja, quando a gente faz análise de um determinado ato normativo, né, de um ato administrativo normativo, é natural, né, que a minha visão, enquanto pesquisador, enquanto profissional enquanto agente da administração pública, é natural que ela, né, tenha uma determinada, um viés de observação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essas falhas, né, essas supostas falhas regulatórias que eu identifico não são exaurientes, né? Se você pegar essa norma, essa resolução número 6 de 8 de maio de 2020, for fazer uma leitura dela, você talvez possa identificar tantas outras falhas que eu não consegui naquele momento. Então, o que eu estou querendo dizer é que é uma análise que aponta, né, algumas falhas que eu compreendi como sendo talvez importantes e relevantes. E uma primeira falha regulatória, né, no sentido de que quando a gente fala de regulação responsiva, né, como o professor Márcio coloca lá no livro, e é impressionante a sua capacidade de atualização do seu livro, professor, porque virou o ano, eu vi que já estava disponível lá a edição de 2025 lá para você acessar no site da Amazon, né, quando o professor fala que, né, quando a gente está falando de regulação responsiva, a gente precisa, né, ter um esforço para criar, né, incentivos morais, né, que possam estimular o comportamento desses agentes, né? Então, é uma regulação, numa perspectiva dinâmica, maleável, e aqui me lembra muito, professor, aquela ideia do direito administrativo como caixa de ferramentas, não é? Porque é você ter, né, ferramentas para que, considerando o comportamento, né, considerando o mercado regulado, considerando aquilo que você quer realizar, né, enquanto decisão política, é você ter elementos que possam ter um pouco de flexibilidade, né, que possam permitir talvez até experimentação, né, e que possam trazer, como é que eu posso dizer, que possam trazer mecanismos de correção à medida que você vai, né, fazendo a execução. Então, você identificou que tem uma inconformidade, uma irregularidade, né, você possa permitir que os agentes envolvidos eles possam ter mecanismos de correção, né, e aí você pode usar o diálogo para isso, você pode tentar buscar soluções consensuais e, naturalmente, quando necessário, após exauridos todos esses mecanismos mais dialógicos, consensuais e de autocorreção, naturalmente se vai partir para a questão da escala sancionatória. E uma falha regulatória no sentido de pensar em incentivos, né, para que os entes federais eles possam destinar recursos destinar mais recursos do que eles habitualmente fazem, é porque a lei ela chega e fala assim, olha, como é que funciona? O FNDE ele repassa R$ 1 milhão para o município de Piancó, no exterior da Paraíba, que é a minha cidade natal, por exemplo. Aí ele diz assim, olha, desse R$ 1 milhão, 30% você obrigatoriamente vai ter que destinar para aquisição da agricultura familiar. Então, R$ 300 mil. A lei faz isso, a resolução do FNDE replica essa previsão normativa, mas ela não dá, né, nenhum incentivo para que o ente possa tentar ampliar, ela diz, no mínimo 30%. Analisando o painel de dados que estava atualizado até 2022, eu identifiquei que aqui no estado da Paraíba, no ano de 2022, apenas 81 municípios,
conseguiram alcançar esse mínimo de 30%. 45 municípios ficaram na faixa de 30% a 40% e 15 municípios ficaram na faixa de 60% a 70%. Perceba, a Paraíba tem 223 municípios. Então, me parece que é um número pequeno, né? Um número não expressivo. E aqui talvez esteja uma falha de regulação, porque o ente federativo ele não tem incentivo para buscar criar meios para alcançar o mínimo de 30%, se quer destinar recursos próprios dele, porque assim, ele usa o recurso repassado pelo FNDE e utiliza recurso próprio, né, para complementar e fazer a aquisição desses alimentos. Então, por isso que eu comecei falando da importância de você ter a alimentação escolar dentro do conceito de manutenção e desenvolvimento da educação. E por que isso é importante? Porque se você faz essa virada normativa, né, alterando lá o artigo 70 e o artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você cria um incentivo positivo, né, para que o ente federativo possa aportar recurso próprio na aquisição de alimentação escolar. Por que é que você cria esse incentivo positivo? Porque esse investimento ele passa a ser considerado dentro daquele percentual obrigatório de 25%, como é que os entes precisam investir em educação, como é que está previsto também na Constituição Federal. Então, tanto a lei, né, quanto e não tem decreto que regulamenta essa política. É uma lei e a resolução normativa e a resolução do FNDE. Então, tanto a lei quanto a resolução, eles não pensaram, né, em mecanismos para incentivar o aumento, né, do investimento de recursos próprios na alimentação escolar. Então, fica aqui talvez essa primeira, né, possibilidade de vir a ser enquadrado como falha regulatória, mas porque você cria a norma, você cria a obrigação, mas você não dá um incentivo, né? Você não estimula. E aí, e mais do que isso, né? Veja, você começando aqui a considerar as falhas, né, regulatórias que a gente identificou, né, essa é uma das falhas regulatórias que tem, né, lá na norma. Porque, veja, a norma fala assim, olha, você precisa comprar 30% de gêneros da agricultura familiar. Mas, por exemplo, a norma ela não permite, que haja compras públicas consorciadas. Porque, veja, dado de realidade, né, nem todas as localidades do país, né, conseguem ter uma produção de agricultura familiar, né, que tenha a aptidão de atender essa demanda. E qual é o problema prático disso? Se o município não consegue investir esse percentual mínimo de 30% na aquisição de gêneros alimentícios, quando ele for prestar contas, isso vai ser identificado e isso vai gerar uma irregularidade. Quando isso gera uma irregularidade para esse município, qual é o problema que acontece? Ele deixa de receber recursos do FNDE para aquisição né, para complementar o recurso próprio que ele tem para fazer a aquisição de gênero da agricultura familiar, e ele também fica impedido de receber qualquer outra transferência voluntária. Então, se o Ministério do Transporte, como eu coloco lá no artigo, né, tem um programa de transferência voluntária para a construção de quadras municipais ou aquelas academias comunitárias que a gente vê aí em muitas cidades, o ente federativo ele não vai receber aquele recurso. Por quê? Porque ele tem uma restrição, né, uma irregularidade, em razão de um descumprimento de uma regra no programa de alimentação escolar. Então, qual é a falha regulatória? Ora, se eu, né, tenho dados que indicam que um percentual pequeno de municípios, né, não conseguem cumprir aquele 30% mínimo, o que é que eu poderia, né, trazer dentro dessa norma? Eu poderia, né, permitir que esses municípios fizessem compras consorciadas, considerando
número de habitantes ou considerando as particularidades econômicas e regionais, e poderia, né, para além disso, tentar estipular um percentual de cumprimento de meta. Então, olha, você tem que cumprir 30% durante o ano de 2025. Então, a cada trimestre seria, ou a cada quadrimestre, ou a cada bimestre, seria interessante que você cumprisse, sei lá, 20%, né, dessa meta. E aqui temos um outro problema de regulação. Por quê? Porque nós não temos um monitoramento preventivo da execução desses recursos. Então, eu não tenho informações em tempo real do percentual que aquele município ou que aquele estado, né, já gastou agora, por exemplo, no mês de junho de 2025. Eu não sei dizer se ele já destinou 5, 10, 15, 20, não sei. Eu só vou ter essa informação quando finalizar o exercício financeiro, quando for em fevereiro do ano de 2026, que é quando vai surgir para ele o dever de prestar contas, aí eu vou identificar que teve aquela irregularidade. Aí isso vai trazer esse primeiro impacto que eu falei, né, que é o impacto de é, não poder mais receber recursos financeiros. Então, perceba que não há, né, a criação, né, de mecanismos responsivos, né, como, por exemplo, a possibilidade de criar, né, compras consorciadas e a possibilidade de você desenvolver uma plataforma digital, por exemplo, para que você possa fazer o cadastramento desses agricultores familiares. Aí aqui, quando eu falo de agricultores familiares, eu estou falando no sentido, não é, amplo, envolvendo todos esses agentes que eu falei aqui, para que o município possa, né, identificar ali naquela localidade ou naquela região, pessoas que tenham a possibilidade de fazer esse fornecimento, né, para que ele possa fazer a aquisição e cumprir a regra mínima. Então, veja, você tem a regra, se descumprir, você tem uma irregularidade. E essa irregularidade é o que? Deixa de receber recursos, o que termina prejudicando a própria execução da política pública. Então, perceba que nós temos aqui uma falha regulatória que viola, né, que descumpre aquela ideia do direito enquanto, né, objetivo, né, no sentido de que uma decisão governamental, vamos promover a alimentação escolar, ela passa a ser uma política pública prevista em uma lei e tem determinados objetivos lá que precisam ser cumpridos. Só que quando fez a normatização, né, quando criou-se os mecanismos de regulação, você apenas teve a preocupação de dizer, olha, a regra é essa, se descumprir a sanção, a consequência é essa. Não é? Então, nesse meio caminho aqui, você não tem mecanismo de diálogo, você não tem mecanismos de consenso, você não tem mecanismos de incentivo, não é, para que possa haver uma amplificação de recursos próprios para investir na aquisição desse tipo de alimento. Então, uma das falhas que a gente consegue observar é exatamente essa, no sentido de que não há a previsão daquilo que eu chamei de medidas de assistência aos entes federativos. Né? Eu não consigo identificar em tempo real, né, se o ente está cumprindo ou não, para poder, né, prestar assistência técnica e falar, olha, você está com essa dificuldade, a gente tem uma equipe aqui que vai te auxiliar. A gente entendeu aqui que já passou 6 meses do ano, você não executou sequer 10%, então, mas você pode fazer a utilização do mecanismo de compra consorciada. É simplesmente regra, sanção. É regra, sanção, que gera o problema da restrição, que tem um problema adicional na relação entre o ente federativo e o fornecedor da agricultura familiar. Por quê? Porque a regra fala o seguinte, a resolução fala o seguinte, olha, aplica-se a Lei 14.133, né, que é a lei que trata sobre as contratações públicas. E qual é a falha regulatória que existe aqui? Porque, veja, a norma poderia, ao dizer aplica a Lei 14.133, já trazer diretrizes de consensualidade, né, no seguinte sentido, dizendo, olha, em caso de eventual descumprimento do fornecimento, né, em caso de eventual
irregularidade praticada pelo agricultor familiar, né, você, ente federativo, né, vai prestigiar, né, vai privilegiar a adoção, né, de meios consensuais para resolver o problema. Porque, como o senhor sabe, professor, com muito mais profundidade e conhecimento do que eu, nós temos uma cultura muito vocacionada à aplicação de sanção. Nós temos uma cultura que ainda trabalha muito na ideia do descumpriu, penaliza-se, né? Descumpriu, penaliza. E isso, eu tenho dito que é muito cultural, você vê isso muito na educação, né? Na nossa educação, na educação que as pessoas às vezes dão para os seus filhos. Eu tenho usado isso muito como exemplo dessa ideia de regulação responsiva, né? Você está com o seu filho, com a sua filha, de repente em algum lugar ele bateu, quebrou alguma coisa, e o comportamento imediato que se tem é de você vai lá, reclama, vai coloca de castigo, enfim, quando você poderia ter um comportamento mais responsivo no sentido de dialogar, de conversar e de mostrar as consequências daquela conduta, né? Olha, você fez isso, isso pode gerar isso, isso e aquilo. Então, você deixa de criar uma relação de confiança, você deixa de dar um incentivo positivo, para imediatamente partir, para uma resposta punitivista. E a resolução ela não faz isso. E a 14133, ela diz lá, olha, você pode utilizar dos mecanismos consensuais. Aí alguém pode falar, então, essa resolução é de 2020, mas já existiam normas que tratavam sobre a possibilidade da adoção de medidas, consensuais na administração pública, né? Basta você olhar a Lei 13.655 de 2018, que traz lá no artigo 26 a possibilidade de acordo administrativo. Eu tenho dito que esse artigo 26 é a cláusula geral de acordo administrativo, porque a gente ainda preso àquela ideia do direito administrativo tradicional, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade, de, olha, eu não posso fazer acordo administrativo, porque eu não tenho uma norma que me autoriza a fazer acordo administrativo, quando a pergunta deveria ser, olha, será que o acordo administrativo não é o mecanismo mais interessante para realizar a atividade, o interesse público, nesse caso aqui representado pela política de alimentação escolar? Então, ao invés de sancionar o agricultor, a agricultura, o quilombola, eu posso construir ali uma alternativa que seja viável para que ele cumpra com as suas obrigações. Então, essa, professor, é uma outra falha regulatória que eu observei na norma. Ela não cria, não dá espaços, apesar de referenciar a lei, ela não teve como decisão administrativa, ter uma diretriz de consensualidade, ter uma diretriz de acordo, o que a gente sabe que faz muita diferença. E eu vejo isso todos os dias. Por mais que a competência seja do ente federativo, ele vai chegar para o UFNDE e vai falar assim, olha, eu posso fazer isso? Você fala, olha, você não precisa me perguntar isso, porque isso está dentro da sua esfera de competência normativa, administrativa, e ele fala, não, mas eu me sinto mais seguro se tiver uma orientação do FNDE. Então, a norma, ela não levanta essa bola da consensualidade. E uma última falha regulatória, para a gente começar aqui a finalizar a nossa conversa, está exatamente relacionado com aquele ponto que eu já passei por ele aqui meio que de passagem, que é a ideia da prestação de contas. Se você não tem mecanismos dinâmicos para corrigir eventual falha que aconteceu durante a execução do recurso, aí você só vai perceber isso no momento da prestação de contas, o que vai ter como uma consequência legal normativa imediata a irregularidade que vai impactar na, na proibição de recebimento de novos recursos. Então, a norma pode pensar em instituir um sistema de monitoramento preventivo. Inclusive, o FNDE já utiliza, passou a utilizar agora recentemente, um programa do Banco do Brasil chamado BB Ágil, que é um programa em que você consegue fazer um monitoramento da execução dos recursos em tempo real.
né, em tempo real. Então, esse tipo de monitoramento ele pode ser importado, né, para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, professor, fazendo aqui um resumo, essas eventuais falhas regulatórias, elas estariam relacionadas com a inexistência de um monitoramento preventivo da execução desses recursos, é, a ausência de medidas, que possam dar assistência aos entes federativos para ter meios, né, a cumprir o percentual mínimo de 30%, né, como a questão das compras consorciadas, e a própria previsão, né, de a inexistência de um escalonamento sancionatório, seja no que diz respeito ao fato de irregularidade na prestação de conta, suspensão da transferência dos recursos, seja no que diz respeito a incentivar, né, estimular a adoção de meios consensuais na relação ente federativo, através materializada no contrato que ele vai celebrar com o agricultor familiar, né, decorrente, porque não estimula a adoção, né, de acordos e já, né, deixa aí um espaço mais claro, né, para que essa perspectiva sancionatória ela possa, vai se fazer mais evidente. Então, professor, eram essas aqui as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, e dizer que estou aqui aberto para eventuais dúvidas, né, para eventual, né, debate, né, dizendo que foi uma alegria enorme, né, e agradeço mais uma vez o convite de poder participar de um espaço tão, prestigiado e tão respeitado, não só na UNB, mas como em todo o meio acadêmico brasileiro. Muitíssimo obrigado, Carlos. Então, realmente foi muito. Acho que foi até bom não ter a apresentação, né, pelos slides para podermos ver uma apresentação mais fluida, né? Em geral, é o que os slides nos prendem aos dados, né, presentes nos textos, mas a sua descrição é uma descrição quase de um filme de terror, né? Porque a verdade é que, infelizmente, não se vê nada de inteligência regulatória nessas disposições e nesse tratamento. E nós estamos falando aqui, provavelmente, do programa mais importante de viabilização das escolas no país, né? Eu fiquei impressionado com a solução institucional para o descumprimento, para eventuais falhas na prestação de contas, né? Então, quando você diz que sai prejudicada a agricultura familiar, mas em primeiro lugar sai prejudicada a criança, né? Que deixa de receber a alimentação que é basicamente essencial para que o ensino se opere, né? Eu queria começar tentando ver a sua posição, o seu entendimento sobre o seguinte, né? É que, aparentemente, na norma legal, e eu não sou um especialista da matéria, portanto, aqui são perguntas realmente leigas, Uhum. né? Eu gostaria que a Faculdade de Direito tivesse, o Núcleo de Direito Setorial tivesse um, um grupo de estudos exclusivamente destinados à regulação da educação, né? E dos elementos necessários, né, do ecossistema educacional. Mas esse é um dos únicos setores que não temos. Veja como é, é dramático, né? A dramática situação da educação no país, né? O que eu percebi da norma, da sua descrição, é que ela, embora seja destinada
a alimentar as crianças, os objetivos dela não são tão claros nesse sentido primordial, né? Mais no sentido, não estou fazendo uma crítica ao programa em si, Uhum, né? Mas ao fato de que, em termos normativos, a estruturação é para o cumprimento de certas políticas distributivas, relevantes, mas uhum, externas à finalidade direta, né, de boa alimentação, né, das crianças e garantia da contínua alimentação, né? Tanto que a primeira punição, que mais, né, foi elucidada na sua apresentação, é a punição de suspensão dos repasses, o que significa que as crianças deixam de receber né, o alimento, que é essencial para que o funcionamento da escola, né? Então, na sua visão, há um problema de fixação de objetivos primários e secundários da política? Ou seja, o objetivo primário não deveria ser a segurança alimentar da criança, não só a segurança alimentar, a funcionalidade da segurança alimentar? Porque eu percebi que o problema vamos garantir que exista recursos fomentando o programa, que é um programa social, mas não de educação propriamente, que é o da agricultura familiar. Vamos uhum, garantir que os alimentos que cheguem à mesa sejam alimentos não processados. Então, isso gera também um custo. Vamos garantir que né, a cultura local seja privilegiada. Isso gera um bottleneck, né, uma uhum, possível limitação que pode ser que um determinado município não tenha como ultrapassar, né? Então, há diversos objetivos que, em certos casos, podem ser contraditórios ao objetivo principal, né? E eu vou citar só um caso, assim, como pai mesmo, né? uhum. É óbvio que eu tento, ao máximo possível, evitar que os meus filhos comam comidas processadas, né? Acho que qualquer pai, né? Qualquer pai, mãe minimamente consciente tenta fazer isso, né? Mas, às vezes, existem certas opções que transformam os pais em verdadeiros regimes totalitários, né? Quer dizer, a criança não pode colocar nada na boca, e a criança fica infeliz, né? Fica, né? É, Às vezes o colégio pede, olha, criança, para tornar o dia de hoje mais ameno, etc., vamos assistir um filminho, e traz valores importantes para as crianças, e daí, por favor, tragam, né, tragam pipoca, né, bom, é claro que a pipoca, né, não está na lista dos alimentos mais saudáveis do planeta Terra, né? uhum, Especialmente se ela vier com tudo aquilo que a criança gosta, né? É, mas, e daí diz, aí também guloseimas, né? Claro, né? Então, alimentos processados, provavelmente, né? Principalmente, né? Então, naquele momento, que é um momento excepcional, a criança vai poder ter acesso a um ambiente mais lúdico, mais diferenciado, sabendo que aquilo é um alimento que ela não deve consumir, até para conhecê-lo, né, para não desejá-lo pela sua vida inteira, para quando ela consiga sair da escola e tenha alguns meios, só passe a consumir aquele alimento ruim, né, porque ela uhum, desejou pela vida inteira e foi tolhida dela. Então, tem vários aspectos que são complexos, né? Imagino que não sejam psicologicamente claramente definidos numa norma que diga, ó, não pode em nenhum momento, e qualquer tipo de aplicação desse recurso em determinado sentido será ruim. E com isso eu complemento até com cultura local mesmo, né? Quem for para o interior do país sabe que, dependendo da região, né? E eu conheço algumas, claro, né? Né, a carga de açúcar nos doces é uhum, assustadora para certas outras culturas, né?
Mas isso faz parte da cultura daquela região. Né? Então, nós vamos agora, quer dizer, por uma disciplina normativa, impedir que a pessoa vivencie a cultura local também, mesmo que isso implique em certos momentos, né? De festejos, por exemplo, de festejos juninos, estamos nesse exato momento, né? Em que há uma carga obviamente exagerada de certos produtos que fazem mal à saúde, mas que Uhum. são parte da cultura local, não possam ser dinamizados por um programa governamental que fixa certos parâmetros radicais, né, no sentido de não ter nenhum espaço. Então, a minha preocupação, a minha pergunta é mais nesse sentido: será que não, ao fixar-se o objetivo do programa, não se perdeu o foco que era a criança, né? Quer dizer, e se alastrou para todas as outras políticas Uhum. governamentais e tanto que a consequência jurídica maior quando não se cumpre aquilo que foi definido é suspender e deixar a criança passando fome, né? Essa É, essa é a solução, né? pois é, professor. E a gente tem, já falei isso, lá, a gente tem um problema de partida que é básico, que é, por exemplo, não há uma concertação administrativa entre Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social. Porque se a gente está falando de alimentação escolar, portanto, o Ministério da Educação, se eu estou falando de questões nutricionais, Ministério da Saúde, e se eu estou falando de questões de economia local, agricultura familiar, eu precisaria, no mínimo, ter uma norma conjunta, diretrizes conjuntas, uma atuação administrativa concertada para tentar não perder o foco, que é a alimentação saudável para o aluno, e fazer com que cada agente desse, né, cumpra o seu papel. Então, se você, eu imagino que se você tivesse uma atuação concertada entre essas três esferas, você talvez tivesse uma eficácia maior e melhor dentro daquilo que a norma se propôs. Porque é como eu falo, ó, gente, o fato de a norma dizer que eu preciso comprar da agricultura familiar, é, isso não me garante qualidade nutricional. Isso não me garante qualidade nutricional. Então, eu falo muito, às vezes, nós aqui estamos muito preocupados em incentivar que esse tipo de produção chegue até nós, mas nós não temos, por exemplo, mecanismos para analisar a qualidade nutricional disso. E eu digo mais, viu, professor? Olha como o negócio é mais complexo do que pode se parecer. E talvez, né, se você tiver interesse, a gente pode pensar aí, que eu acho que é extremamente importante esse núcleo, né, setorial de regulação aqui dentro, né, desse grupo, porque, veja, a norma fala, olha, o agricultor familiar, ele precisa observar, ele coloca assim, requisitos higiênicos sanitários previstos em normas específicas. Olha o absurdo normativo disso. Porque quando você está falando de agricultura familiar, em regra, você não está falando de pessoas que têm essa formação, que têm talvez até elementos, né, para cumprir todos esses requisitos higiênicos sanitários. E essa é uma das exigências. Então, isso pode, no final do dia, ser uma exigência que vai ser formalmente cumprida, mas em termos de eficácia da qualidade do alimento, a gente não sabe, porque eu não tenho meios para isso. O FNDE não tem mecanismos para ferir esse tipo de controle. Ah, eu tenho um cardápio que é definido pelas nutricionistas como uma carga nutricional. Ok, maravilha, vai ser, vamos lá, sei lá, arroz integral, tomate, enfim, frango, beleza. Mas e a qualidade desse elemento quando ele chega na escola?
Quem é que faz esse teste? Que tipo de análise é feita? Será que toda a rede tem mecanismos para isso? A gente sabe que não, né? Às vezes, a merendeira da escola, né, é alguém da localidade que tem por vocação o conhecimento e sabe cozinhar, mas só isso. Ela não tem formação, às vezes a escola não tem nutricionista como se deveria ter. Então, o problema é muito complexo, porque é aquilo que o senhor falou. Eu estou falando de alimentação escolar, mas ao mesmo tempo eu estou tratando de questões nutricionais, barra saúde, e eu estou tratando de questões relacionadas ao desenvolvimento econômico regional, barra MDS. E não tem essa interlocução, não tem essa. E mais, é, o, o município, ele pode, por exemplo, ele tem dois meios para contratar esse tipo de alimento. Ele pode fazer uma chamada pública, que é hoje basicamente um credenciamento, para que os agricultores venham e falem, olha, eu vou pagar R$ 5 no quilo de cebola. O agricultor que produz cebola vai lá, ó, tá aqui cebola, então R$ 5 no quilo. Mas ele pode também terceirizar, ele pode fazer uma licitação. E aqui tem um detalhe, né? Quando a norma fala da licitação, ela fala, olha, você só pode usar esse dinheiro para gêneros alimentícios. Então, não tem necessariamente uma vinculação relacionada com a questão da agricultura familiar. Então, é talvez uma das políticas mais importantes, né, que a gente tem, muito complexa para a execução, por conta de capacidade institucional mesmo, não só do FNDE, mais 200 federativos, né? Você tem mais de 5 mil municípios, cada um com a sua capacidade institucional. E você tem esse complexo normativo, mas porque a gente ainda acredita ou tende a acreditar aquilo que eu chamo que é a ilusão da completude da norma jurídica. Eu vou escrever aqui num pedaço de papel, e eu digo muitas vezes aquele papel de pão, né, que você bota lá, a pessoa fala, beleza, bacana, só que na hora de implementar, na hora de dialogar com a realidade, alguém fala, olha, não dá para ser feito dessa forma, porque eu sequer tenho capacidade institucional, conhecimento técnico para isso. Então, eu concordo, eu acho que a norma, ela busca, é, ela tem objetivos que são variados demais, e que meio que ampliou demais aquilo que ela queria realizar enquanto, né, política de alimentação escolar. E aí, só para finalizar, o senhor falou do seu filho. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de uma famosa que trata sobre alimentação saudável, aí eu estava brincando com as pessoas que estavam comigo assim, rapaz, você assiste essa palestra e a vida perde gosto, né? Assim, a vida perde gosto, porque ela fala, você não pode comer isso, 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 isso. E você vai comer o que? Não, você vai fazer, sei lá, uma moqueca de chuchu. Pelo amor de Deus, né, professor? Moqueca de chuchu não dá. Então a vida perde gosto quando você conversa com essas pessoas, e eu não quero ter essa opção de vida para mim, e talvez muitas comunidades e culturas também, né, não queiram. E aí você tem que tentar. Por isso que eu falei da importância do direito enquanto objetivo e caixa de ferramentas, para que você possa ir identificando, sendo água, indo ajustando e aprimorando no próprio curso da execução, que é aquela ideia da maleabilidade da norma, né, com instrumentos de experimentação e diálogo, né, para que você possa ir construindo, porque nós temos realidades assim das mais variadas, né, possíveis no nosso país. Eu acho que você tocou no ponto importante, né? Quer dizer, é um dos pontos, né? Uma das razões da alimentação na escola é tornar a escola um ambiente atraente para as crianças, né? Porque se a criança não quiser ir para a escola porque a comida é muito ruim, né? Então vira uma caserna, né? Vira um ambiente em que a pessoa vai querer fugir daquele momento, né, o quanto antes na sua vida, né? E é isso, né? Acho que uma regulação mais inteligente que pudesse
criar ambientes de incentivo sem que inviabilize inovação e soluções diferenciadas e locais mesmo, né, seria muito bem-vinda, né, imagino, né. Eu fico pensando em municípios, os municípios, nós temos mais de 5.500 municípios. Obviamente, uma boa parte deles não deve ter agricultura familiar suficiente para suprir as demandas das escolas. Então, de duas uma, ou há desvio, né, ou a cumprimento meramente formal da norma, ou há simplesmente um outro tipo de, de atuação não bem-vindo, né? Então, eu pergunto se tem mais alguém com alguma questão. E aí, professor, enquanto as pessoas já te Ah, passam a palavra, Bianca, só um minutinho. tem, O FNDE tem. fez Então, um. passo a palavra a Bianca. Tá. Desculpe, a sua Não, resposta. não, tranquilo. É só um. Dentro dessa sua fala, o FNDE fez um negócio interessante o ano passado. Fez um reality show das merendeiras. Tipo aquele MasterChef. Quais eram os critérios? Eram que iriam ser premiadas e selecionadas as melhores receitas, naturalmente escolhidas por uma comissão, eh, que fossem elaboradas utilizando os elementos da cultura gastronômica local, né, da gastronomia local. E foi muito interessante, afinal foi transmitida, na televisão, e quem ganhou foi uma merendeira de Maceió, de uma cidadezinha que eu esqueci o nome agora. Então, isso pode ser, né, uma boa prática administrativa no sentido de tentar identificar, porque em alguma região pode ter que seja acontecido isso. Falar, olha, a gente, né, não consegue avançar muito. Ou a gente aqui tem essa perspectiva aqui nutricional alimentar. Então, você, FNDE, precisa, né, observar e considerar isso aqui também. Bianca, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos. Bom dia, colegas. Estão todos me escutando? Sim, cadê Bianca? Estávamos te escutando, Bianca, de repente, quando Será que ela caiu? acho que ela, se ela caiu, será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu Poxa, ver justo aqui. quando ela ia falar, né? É, para Eu acho mim, que ela ela, caiu. ela Acho caiu que aqui, caiu, né? É. eu não vejo na lista. Se alguém quiser se inscrever aí enquanto Bianca volta, a gente está aqui à Isso, tem mais disposição. Foi, alguém? foi mal. Acabei Ah, saindo ótimo. aqui sem querer. Então, eu Pois não. gostaria de saber, professor e Carlos, se o fato do município, ao não cumprir aqueles 30%, e não receber de forma suplementar do fundo, um recurso necessário para manter a educação das crianças, aliás, a segurança alimentar das crianças, não poderia ser um efeito considerado inconstitucional? Vamos lá, Bianca. Obrigado pela pergunta, viu? É, um- um- ele não é inconstitucional pela seguinte perspectiva, porque o artigo 208 ele fala que são programas suplementares de alimentação escolar. Então, quando ele fala que é programa suplementar, né, ele está dizendo, olha, vocês, entes federativos, dentro das competências administrativas, portanto, aquelas competências, né, concorrentes, né, cada uma vai ter, né, a sua responsabilidade. E, dentro da estruturação do programa, o FNDE ficou, né, com a obrigação de fazer um repasse, né, se eu não me engano, de 2011 a 2022, foi 1,6 bilhão, né, que foram repassados, né, pelo FNDE, para a destinação desse tipo de recurso. E aí entra um problema de normatização na seguinte perspectiva, né, quando a lei dispôs sobre esse programa suplementar, né, ele trouxe requisitos no seguinte sentido: olha, se você não cumpre, as consequências do descumprimento, são essas. Eu acho extremamente importante
é, essa sua pergunta, porque é uma reflexão que a gente faz, né, diariamente lá na instituição. Não nessa perspectiva da inconstitucionalidade, a gente nunca chegou a levantar esse ponto, mas falando assim claramente, né? Mas talvez a forma do argumento que a gente levante lá, você poderia chegar nessa conclusão, dizendo, olha, quando você deixa de repassar o recurso, né? Ou seja, que é um recurso suplementar, então a União ela vai dizer, olha, você descumpriu as regras, então eu não vou repassar para você aquilo que era da minha responsabilidade, você, ente federativo, né, deve, com seus recursos próprios, executar essa política. Eu acho que nessa perspectiva normativa, a gente talvez não poderia falar em uma inconstitucionalidade, mas quando você pensa, né, na perspectiva de que eu não posso, né, punir os estudantes, né, as estudantes, os educandos, né, portanto, aquela comunidade acadêmica da educação básica, né, por atos administrativos que foram praticados, por exemplo, né, por gestores incompetentes, né. Esse é um problema que a gente vive, porque você tem o gestor A, que por alguma razão deixa de aplicar os recursos, gera uma irregularidade, aí vem o gestor B. Aí ele fala, olha, eu não estou recebendo o recurso porque o gestor A descumpriu as regras. É, e aí você gera um prejuízo para a execução da própria política pública, que alguém poderia chegar e falar, olha, isso é inconstitucional. É inconstitucional porque você fragiliza um dever do Estado que está previsto lá no artigo 208, inciso 7. É uma perspectiva argumentativa, né, dizer, olha, se a União não transfere os recursos, o ente federativo municipal ele não tem capacidade financeira suficiente para executar a alimentação escolar como determinado pela Constituição Federal, né, quando ela diz, olha, dever do Estado, né? Então, pode ser uma perspectiva de ver, viu, Bianca? Pode ser uma reflexão que, por exemplo, você pode construir e escrever um artigo, né, para trazer esse tema, né, para o debate. Eu fico aqui entre o acadêmico né, e o agente público, tentando fazer essa reflexão, né, de dizer, olha, talvez possa não ser inconstitucional, porque nós, né, temos regras que precisam dizer como as coisas acontecem, porque se fosse assim, né, toda e qualquer outra política pública que dependesse de uma suplementação de recursos, né, de recursos federais e de recursos estaduais e municipais, né, todas elas poderiam desaguar nesse argumento da inconstitucionalidade, e isso traria efeitos, por exemplo, financeiros extremamente danosos, né, para a própria estruturação da União, que certamente não conseguiria, assumir, né, todas essas políticas públicas, porque, enfim, falou-se que é inconstitucional, mas você tem ali uma crise de legalidade e aí você poderia, né, fazer esse debate. É uma inconstitucionalidade? É uma crise aqui de legalidade? Enfim. Então, fica aqui essa resposta para você, né? Uma resposta no sentido de que pode ser uma forma de interpretar e de compreender a partir do momento em que se deixa de cumprir, se efetivamente ficar demonstrado em que se deixa de cumprir a política pública da educação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a consciência, de que o Estado regulador faz escolhas, e de que essa regulação também tem assento constitucional, está lá no artigo, 170. O programa é suplementar, então, portanto, ele precisa do aporte de recursos de todo mundo, e, em princípio, se as regras são descumpridas, você deveria pensar em mecanismos, talvez, de responsabilização do agente público e não de punição do ente, federativo, né? Então, eu trago regras de responsabilização do agente que deixou de cumprir as normas para tentar preservar a transferência desses recursos. É um debate interessante e que traz aí tantas outras perguntas aí para o seu questionamento. Eu não sei se você está satisfeito com a minha resposta. Se quiser, né, contraditar, trazer outros pontos, por favor, faça isso para que a gente possa ampliar aqui o debate.
Não, Eu muito acho que, obrigado. deixa eu complementar, então, sobre uma visão de análise constitucional de proporcionalidade, né? Infelizmente, nossos tribunais ainda não avançaram muito sobre a aplicação de proporcionalidade em modelagem regulatória, né? Acho que esse é que é o ponto central da pergunta, e que pode gerar bons resultados, né? Imagina, porque a proporcionalidade é uma relação entre meios e fins, né? Quer dizer, o meio adotado pela lei, que é o da punição por suspender o repasse, é adequado a cumprir a finalidade de é, bons resultados na aplicação dos fundos, né? Então, acho que essa que é uma questão importante e que pode fazer com que os juízos de inconstitucionalidade sirvam para uma mudança de modelagem regulatória, né? O que, infelizmente, ainda não existe, mas pode ser que o Supremo já esteja flertando com isso, é uma ordem judicial de que tanto o legislador quanto o regulador da matéria, que nesse caso é o Ministério da Educação, eles apliquem mais inteligência regulatória para que as soluções e as respostas administrativas não sejam salomônicas, né? Acho que esse é que é, né, não se joga fora, né, a criança junto com a água suja, né? Então, essa que é e nesse caso, literalmente, né? Já que houve um desvio ou uma não aplicação das medidas previstas, pode ser que as medidas previstas sejam exageradamente restritivas ou pode ser que haja realmente desvio. Então, o modelo regulatório deveria ter espaço para que se detectasse qual a razão e quais outras soluções podem ser implementadas para que o objetivo principal continue sendo prestado sem que o objetivo de fiscalização e de lisura na aplicação dos recursos públicos fosse abandonado. Bom, tem mais alguém? Acredito que esse é um tema importantíssimo. Como eu disse, Carlos, acho que valeria a pena, inclusive eu estava tentado a falar com a professora Lucia, né, que trata de educação na faculdade, para Uhum. resgatar esse projeto de longa data de criação de um grupo de estudos em direito da educação, né, ou regulação da educação, ou seja lá o que for, porque isso é essencial para o bom funcionamento das práticas institucionais brasileiras, né? Eu fico muito feliz de ter de ter tido a sua apresentação, identificando quais são os problemas do funcionamento da própria norma e da aplicação dela, e só em se ter noção, né, dos problemas e de potenciais soluções, já existe um caminho, né, uma avenida a seguir, né, que não está sendo ainda explorada pelas nossas instituições. Então, acho que isso é um chamado, né, aos pesquisadores, às pessoas que realmente se preocupam com o que, com o futuro, né, do Brasil, que existem espaços importantes de melhoria das políticas públicas brasileiras. Então, eu não vou encerrar este evento sem antes passar a palavra ao nosso palestrante para suas considerações finais. E aí, professor, só para a gente fechar aqui, né, agradecer mais uma vez, dizer que o pessoal que trabalha com, eu falo o pessoal que trabalha com regulação, porque, como eu já tinha comentado com o senhor, eu não sou da área da regulação, né, mas eu vi, né, na sua disciplina a oportunidade de aprender, né, porque o senhor é uma referência, no Brasil e no exterior, então não poderia perder essa oportunidade, mas, complementando a sua fala, eu acho que o pessoal da regulação precisa olhar também com a mesma dedicação que olha, né, para as agências reguladoras, né, porque me parece que tem uma relação muito imediata de causa e efeito, né,
a grande maioria das pessoas com que eu tive a oportunidade de ver apresentando, né, nos seminários, na sua aula, todos, quase todos tinham esse foco, né, de agências reguladoras, e a gente pensa pouco, sobre a regulação da educação. E veja, a gente está falando aqui, professor, só de regulação da educação básica. A gente tem regulação do ensino superior. A gente tem uma secretaria de regulação no MEC que trata só sobre isso e que certamente deve ter uma avenida lá, a ser explorada com essa, né, perspectiva regulatória aqui da regulação responsiva. Então, né, e veja, nós temos o programa da alimentação escolar, nós temos o programa do transporte escolar, que é o caminho da escola, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático e do Material, que é o PNLD. Então, só para citar três grandes. O PNLD, professor, ele representa 60% do mercado editorial do país. 60%. O programa Caminho da Escola, por exemplo, a última ata de registro de preço que nós fizemos, o valor foi de 8 bilhões. Veja, então não é um mercado a ser desprezado, mas para os estudiosos, né, dessa temática, né? Porque quando você fala de aquisição, né, de ônibus, por exemplo, se trata de um mercado muito específico, né, muito regulado, e que dialoga muito com questões de sustentabilidade ambiental, por exemplo, né, que está aí na pauta de debates. Então, eu continuo à sua disposição, né, para eventuais conversas, o que eu puder agregar e contribuir com esses debates sobre regulação na educação básica, pode contar comigo. Agradeço aqui a presença de todo mundo que ficou com a gente. Mais uma vez, reforço a importância de a gente olhar um pouco também para essas outras, né, políticas públicas que são estruturantes da nossa sociedade. Não que as agências reguladoras não sejam importantes, elas são, mas a gente tem também, né, políticas públicas como educação, saúde e tantas outras, né, que precisam ter também esse olhar do acadêmico, da acadêmica, né, da pesquisadora, para que a gente possa tentar aprimorar, né, e melhorar esses modelos regulatórios e contribuir em alguma medida com a ampliação, né, da eficácia dessas políticas públicas. Tá, professor? Muito obrigado. Professor, eu vou ter que sair porque eu tenho uma consulta médica daqui a pouco. Eu gostaria muito de ficar, acho que a Lívia vai falar, né, na sequência. A Lívia paguei 2 disciplinas com a Lívia no semestre passado. E é isso, parabéns pelo excelente trabalho e sou muito feliz de ter a oportunidade de aprender, com as suas reflexões e os seus ensinamentos.